Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês um texto da epístola mais curta do apóstolo Paulo, que é a epístola a Filemon, nos versículos de número 17 e o 18. E aqui, após esta leitura, eu vou compartilhar com os irmãos algo que tem balançado meu coração. E eu estava agora mesmo sendo exercitado por esta palavra, ministrado por esta revelação, e por conta disso eu decidi gravar e compartilhar com você isto. Já deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e se assim como a mim essa mensagem te edificar, compartilhe com mais alguém. O texto bíblico diz assim: assim, pois, se me teis por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Queridos irmãos, embora a epístola a Filemon, a carta a Filemon, ela tem apenas um capítulo, e nesse capítulo 25 versículos, o fato dela ser pequena não a torna inferior. As lições que esta epístola nos traz são incríveis, são transformadoras. Eu fazendo estudo sobre esta epístola, eu pude chegar a uma conclusão. Eu sou um Onésimo. Esta epístola vai nos narrar a história de um fugitivo, um escravo, chamado Onésimo, que tinha por seu senhor a Filemon, e Filemon, o texto deixa claro que era um homem íntegro, um homem de uma fé ilibada, tanto para com Deus como para com a igreja. Até mesmo a sua casa se tornou um ambiente de culto. A igreja ali se reunia na casa de Filemon. Filemon era um homem honesto, era um homem de família. O texto bíblico cita o nome de sua esposa, que está aqui no versículo 2, chamada Áfia, e também do seu filho, chamado Arquipo ou Arquipo. E resumidamente, Filemon, ele é uma referência do que é justo, do que é certo, do que é correto, e numa abordagem mais ampla ele poderia até mesmo figurar a pessoa de Deus Pai. Já já você entende isso. Já já você entende o porquê. A Bíblia diz que Onésimo, que era escravo de Filemon, ele fugiu. E no que tudo indica, nessa fuga de Onésimo, ele trouxe danos também a Filemon. Não temos registrado, mas possivelmente Onésimo tenha saqueado Filemon antes de fugir. Enquanto isso, Paulo, por pregar a palavra, por ser fiel a Deus em Roma, está sendo preso, está encarcerado, mas mesmo encarcerado, já com uma idade avançada, a sua fé permanece inabalável. Onésimo, então, acaba por ser preso também, e sabe aonde? Justamente na prisão em que Paulo estava. Ali Paulo fala de Jesus para Onésimo, Onésimo se converte, sua vida é transformada e ele passa a auxiliar a Paulo nas prisões. Então Paulo envia uma carta a Filemon para tratar do retorno de Onésimo. E aqui começa uma narrativa com uma revelação muito forte. O Onésimo pecou, o Onésimo falhou, o Onésimo errou, o Onésimo fugiu, e agora o Onésimo vai retornar. Só que tem um problema. O problema é o seguinte: a lei romana, ela permitia que os senhores de escravos pudessem tanto torturar os seus escravos que fugiam, que cometiam esse tipo de delito, como até mesmo
este pecado era passivo de morte. Então olha que narrativa, o Onésimo, ele é digno de morte. O Onésimo, ele é passivo de morte. Se o Filemon decidir matar perante a lei da época, Filemon não estaria cometendo uma injustiça para com Onésimo. E é por conta disso, então, que o apóstolo Paulo, mesmo usufruindo de toda a sua autoridade, ele não usa isso como autoritarismo para, quem sabe, forçar Filemon a tomar a decisão certa, mas ele faz um pedido a Filemon. E nisso Paulo já nos ensina padrões, exemplos para sermos uma liderança eficaz. Não é pela força, não é pela imposição de uma autoridade, mas Paulo aqui apela ao amor, usa a expressão como minhas entranhas para exemplificar essa ideia. E aqui nesse texto, então, Paulo, nessa epístola a Filemon, ele pede nesse texto que lemos que Filemon receba Onésimo, não como servo, mas como um irmão, mesmo merecendo a morte, mesmo sendo digno da morte ou de açoites. O apóstolo Paulo clama por Onésimo, pede encarecidamente pelo bem de Onésimo. Inclusive, Paulo se coloca no lugar de Onésimo, quando diz a Filemon, recebe-o como receberias a mim se eu fosse particularmente ter contigo. E essa expressão fez com que o meu coração se constrangesse agora. Paulo diz a Filemon, assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o. Ah, mas ele pecou, recebe-o. Se me tens por companheiro, recebe-o, Filemon. E quanto aos danos, aos prejuízos, o que aconteceu, vai ficar assim? Aí Paulo diz, se ele te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe na minha conta, eu te pagarei. Aqui nesse texto nós vemos uma semelhança na vida de Paulo muito grande com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está disposto, meus irmãos, a pagar um preço para que haja uma reconciliação de Onésimo com Filemon. Por conta disso que eu falei que Filemon poderia ser visto em uma analogia como Deus Pai. Para que haja uma reconciliação, para que haja uma restauração, para que haja um retorno bem-sucedido de Onésimo, eu, Paulo, ainda que em prisão, ainda que velho, estou disposto a pagar um preço. E foi exatamente isso, meus irmãos, que Jesus fez por nós. Nós não merecíamos nada além da morte. Nós não merecíamos nada além do castigo. Pobre o homem que vive a se queixar, projetando coisas para si e deixa de agradecer a Deus pela graça recebida. Eu te convido através desse vídeo a parar tudo agora e refletir na salvação que te alcançou. Você era um fugitivo, você saiu de casa, você saiu da presença, você fez tantas coisas que são dignas de uma repreensão, de um juízo, de um tratamento divino. Mas alguém disse assim, tudo que ele fez de errado, eu estou disposto a pagar para consertar. Oh graça gloriosa, oh graça poderosa, adore a Deus por esta graça. Louve a Deus por esta graça. Você era um Onésimo, eu era um Onésimo. Para concluir essa ministração, eu quero concluir com esta pergunta: como retribuir tamanha graça?
Nada do que temos pode pagar. Não há dinheiro que possa pagar tamanha benevolência. E quando nós olhamos para tudo isso que nos foi conferido gratuitamente, eu não sei você, mas eu me sinto muito influenciado, muito constrangido a assumir essa postura de Onésimo, a voltar, a decidir fazer tudo diferente. Se fugiu, não vai fugir mais. Se pecou, não vai pecar mais. Se roubou, não vai roubar mais. Se mentiu, não vai mentir mais. Se fez o mal, não vai fazer mais. O Onésimo grato decide voltar com convicção. Eu não posso, diante de tamanha graça que me foi alcançada, voltar e fazer tudo de novo. Essa graça me empurra a decidir fazer tudo novo, tudo diferente. Então, diante desta ministração, eu quero te convidar a tomar essa posição diante de Deus. Uma posição de gratidão, de alguém que reconhece que não merecia, que não tinha mérito algum, mas que foi alcançado porque alguém intermediou a reconciliação. Com base nesse conhecimento, eu te convido a afirmar para a vida, para o mundo, para Deus, para os demônios, para todos: eu vou ser fiel, eu vou ser melhor, eu vou ser mais grato, eu vou ser Onésimo. E Onésimo, no significado original, significa útil. Decida hoje a fazer mais pelo reino de Deus, porque quem te salvou não mediu esforços para você chegar aí aonde você chegou. Que Deus te abençoe.